Boa tarde, meus amigos do canal. Estamos aí para mais um causinho, né? E bora de caos, que o caos de hoje é bom, hein? Hoje eu vou contar a história de um padre que tinha fama de namorador, né? O padre era namorador na comunidade. E também a história de um coronel que tinha muita onça na fazenda dele, né? Coronel muito duro, muito ruim, miserável. E bora pro caos. Acontece que tinha um rapaz, ele morava numa fundiária de fazenda, né? Lá para aquele fundão. Ele tinha a esposa dele, tinha uns 4 meninos, tudo pequenininho. Como diz o outro, o maior não podia com o mais pequeno. E ele tinha lá umas rocinhas, né? Plantava lá umas rocinhas por ali e tal. Coisinha pouca também, né? Só agricultura familiar mesmo. E quando ele tinha tempo, ele gostava de dar umas caçadinhas. E às vezes matar uma onça por ali, né? Ele gostava de matar uma oncinha para vender o couro, né? E tinha a fazenda de um coronel que era bem próxima. E esse coronel tinha muito gado. Esse coronel tinha mais de 1000 cabeças de gado. E naquele tempo o coronel não tinha cerca para aquele gado todo, né? Ele disse que criava aquele gado meio na larga por ali, meio às vezes incomodando um e outro, né? E era desse modelo. E diz que as onças batiam em cima com o meu gado do coronel. Aí esse caboclinho disse que ele ia lá, rapaz, e perseguia, era aquela oncinha vermelha, né, que tinha muita. As onças pegavam bezerro direto, ele ia lá e matava uma onça daquela, né. Aí ele falava com o coronel que tinha matado uma onça, para ver se o coronel dava uma bezerra para ele, alguma coisa, né. O coronel falava, não, eu não mandei ninguém matar a onça não, que isso, o problema é seu para lá. Mas disse que não dava nada, o homem era duro. Mas o caboclinho, às vezes vendia o couro também da onça, fazia um dinheirinho, né? Então ia se virando, né? Tocava a rocinha dele lá na fundiária de uma fazenda por lá. Não tinha nada. Aí disse que um dia tinha uma vaca do coronel que ia lá nas rocinhas dele, né? Fazer arte lá, né? Aí ele falou com o coronel que a vaca estava vindo lá comer a rocinha de milho dele e tal. O coronel falou que, rapaz, milho não faz mal para vaca não, rapaz. Você está preocupado com milho fazer mal para a vaca? Pode deixar comer. Olha a conversa do coronel. Aí o cara foi se abusando com aquilo. Um dia ele falou para a mulher dele, falou, mulher, eu vou matar essa vaca do coronel e nós vamos fazer charque para nós comer carne o ano todinho. Porque esse homem, além da vaca dele estar na minha roça aí estragando, ele não... Andei matando umas oncinhas aí, ele não me deu nada. A mulher falou, rapaz, você vai matar vaca de coronel, você sabe que esse homem é ruim, brabo, poderoso. Esse homem manda te prender, moço, até te matar se for preciso. Aí mexer com vaca de ninguém não. Mas o homem era meio teimoso, né? Ficou se remungando por ali, e quando foi um dia ele matou a vaca do coronel lá no meio da roça. Passou-lhe fogo na cabeça da vaca lá, a vacona grande, rapaz, gorda. Tirou o couro da vaca. Rapaz, aí foi carne para todo lado, aí foi fartura, né? Fez charque, estocou carne para comer o ano inteiro. E a mulher preocupada, né? Acho que passou uns 30 dias, rapaz, o coronel sentiu falta da vaca. O homem tinha mais de 1000 cabeças de gado, mas sentiu falta que faltou a vaca, né? Acho que montou no cavalo, saiu por ali investigando os vizinhos, para ver se ninguém dava notícia. Inclusive teve lá na casa do caboclinho que matou a vaca, né? Aí o caboclinho falou, isso aí a onça comeu, coronel. Tem muita onça nessas matas aí, rapaz. Ixi, junta 3 onças numa vaca aí, uma noite elas comem. O coronel não engoliu aquilo não. Ele falou, o coronel é muito sabido. Foi na delegacia e denunciou, né? Falou, olha, mataram uma vaca minha lá e eu quero que o senhor investigue aquilo lá, delegado. Vai lá e dá uma prensa naquele povo lá, eu quero descobrir. Naquele tempo os coronel mandavam na cidade, né? Aqueles delegadinhos, como é que fala o outro, era caixa curta, aqueles delegadinhos nomeados, né? Não era, os delegados de antigamente não era bacharel. Qualquer um ali que tinha um pouquinho de coragem era o delegado da cidade. Era nomeado, né?
Aí que o delegado pegou o policial dele e foi investigar, né? Quem é que tinha matado a vaca do coronel. Investiga pra cá, investiga pra lá e não conseguiu descobrir nada. Mas que o delegado ainda tá dando umas pressão em nego lá ainda pra ver se descobria, né? Acho que o nego andou levando até umas pauladas por... E aquilo não deu nada, ninguém descobriu nada e tal, e beleza. Rapaz, depois de 8 meses por aí, quase um ano já, que tinha acontecido, o sujeito tinha matado a vaca, disse que o cara ficou com a consciência pesada, porque não era costume dele, né, tá matando vaca dos outros para comer. Aí disse que ele falou para a mulher dele, falou: minha mulher, eu vou contar pro padre, eu vou me confessar agora no final de semana, e eu vou falar na confissão lá, eu vou contar pro padre a história da vaca. Pelo menos eu tiro essa carga das minhas costas, porque uma confissão faz bem, né? Aí a mulher falou assim: rapaz, você vai tirar a carga das costas ou você vai arrumar mais carga para tuas costas? Você não tem nada que contar seus assuntos para padre, não, rapaz. Larga de ser besta, isso é assunto seu. Você já fez uma besteira de ter matado a vaca do homem. Agora não deu nada, você escapou de leso. Agora tu vai contar para padre? Tu ainda vai levar uma surra por causa dessa vaca, meu velho, que eu tô até com dó de você. Mas o cara era teimoso. Não, eu vou confessar pro padre. O padre é muito gente boa, o padre não vai falar isso para ninguém não, moço. Segredo de confissão, o padre não pode contar para ninguém não, mulher. Isso aí você não entende de igreja, não. O cara era meio religioso, né? Meio, entendia um pouco das leis, né? Das doutrinas, da lei da igreja. E disse que o padre na cidade era um rapazão novo, esses italianos, do cabelo loiro, rapazão forte, boa pinta. Diz que tinha fama até que ele era meio namorador, né? O povo até diz que ele namorava as mulheres de uns fazendeiros por ali, né? Tinha essas fofocas, né? O povo em cidade pequena arruma muita conversa, né? De um pingo d'água faz uma tempestade, né? Então o padre tinha essa má fama por ali, que ele era meio namorador. Mas ninguém estava preocupado com aquilo não, né? Aqui é assunto que falaram e deu em nada também. Aí o rapaz, o peãozinho, foi confessar com o padre aqui. Aí chegou lá, falou pro padre, falou: padre, durante a confissão, né? Falou: eu matei a vaca do coronel lá e comi com a minha família, estava passando necessidade. Então eu fiz questão de contar aqui pro senhor, que é para nós acabar com esse assunto também e eu tirar essa carga das minhas costas. Aí o padre, acho que meio puxa-saco do coronel, eu não entendi até aí muito bem. O padre falou assim: rapaz, só que você vai ter que pagar uma penitência. Não é só assim, matou a vaca, comeu e confessou e está resolvido. Quantos coitados aí não foi pressionado aí por causa dessa vaca? Teve neguinho que levou até umas borrachadas aí por causa dessa história dessa vaca. Agora você vem contar aqui que foi você e você acha que... Mas você tem uma penitência para você pagar. O cara falou: não, padre, eu pago. Pode falar a penitência aí que eu pago. Aí o padre falou para ele: ó, na hora que terminar a missa, a igreja vai estar cheia de gente. Aí você vai subir lá no altar e vai dizer para toda a comunidade que foi você que matou a vaca do coronel. Que é para tirar essa carga de cima dos outros inocentes que às vezes está pagando até hoje. O cara falou: não, padre, por isso não, isso aí eu falo. De boa, né? Aí ninguém entendeu muito bem, né? Porque o padre cobrou aquilo ali dele. Aí de boa, quando foi na hora da missa, a igreja estava cheia de gente. Aí o padre chamou a atenção dos fiéis assim, falou: olha, aconteceu uma barbaridade aqui na nossa comunidade, uma coisa muito feia. E aquele cidadão que está sentado ali, ele vai revelar depois da missa. E o cidadão que estava sentado lá é o homem que matou a vaca. Só que o padre não falou, né? E o peãozinho está lá quietinho, rapaz. E quando o padre falou aquilo para a comunidade, o povo já ficou tudo de antena, né? Que dentro da igreja, um cochicha com um padre, cochicha para o outro. Ué, que será? Que segredo é esse que o padre vai revelar aí? Tem, deve ser sério, né? Senão o padre não ia chamar a atenção do povo, né? E o peãozinho disse que está lá no cantinho dele pensando na vida dele, né? Aí ele lembrou que a mulher dele tinha falado para ele que ela ia levar uma surra muito grande com aquele negócio daquela vaca.
Aí ele pensou, pensou. Aí ele lembrou também que tinha aquelas fofocas na comunidade que o padre era metido a namorador, né? Aí ele foi juntando tudo aquilo, né? E começou a pensar a vida dele. Que cagada que ele tinha feito, né? De contar pro padre, né? Porque o padre exigiu que ele tinha que revelar pro público. Aí a coisa muda, né? E ele com medo, rapaz. Aí quando terminou a missa, o padre chamou ele lá no canto, chamou ele lá no altar, falou, vem pra cá, fulano. Aí tornou a anunciar, falou, ó, esse rapaz vai revelar um segredo aqui, uma coisa muito feia que aconteceu aqui na comunidade, uma barbaridade, e ele vai confessar aqui para todo mundo ficar sabendo. Pode contar a história aí, rapaz. Aí o peãozinho subiu lá no altar, falou assim, pois é, gente, o padre pediu para mim fazer essa revelação aqui para o público e eu vou contar toda a história. E a história é o seguinte, todos esses meninos que tem o cabelo loiro aqui na cidade é filho do padre. O vagabundo distorceu a conversa. Aí o povo espantou, né? Mas que conversa é essa, rapaz? Ele falou, pois é, o padre é pai dessa molecada tudo. Menino, o que tinha de cabelo, de moleque do cabelo loiro ali naquela cidade era muitos. Rapaz, o peão falou aquilo e pegou descendo, né? Porque ele sabia que o pau ia cantar, né? Rapaz, disse que essa peãozada juntou esse padre no cacete, menino. E pau, e o padre cacete. E o padre tentando explicar, né? Mas que explicar nada, menino. O padre levou uma surra grande. Até o padre explicar o que era Ixi, eu já tinha apanhado demais. E o peão disse que pegou descendo, menino. Chegou na casa dele, pegou a mulher, os filhos e a roupa, que ele não tinha nada mesmo. E acho que até hoje tá correndo, com medo do padre e o coronel. Porque os homens pegassem ele depois, ia ficar feio, né? E o caso é esse aí, moço. O malandro escapou de ileso e o pobre do padre levou uma surra, porque às vezes... Aí ficou aquela assim, aquela teima. Uns acham que o padre estava fazendo justiça. Queria que ele contasse ali na comunidade para limpar talvez até a pele dos outros, né? Já o povo acha, outros acham que o padre estava querendo puxar o saco do coronel e queria que o cara anunciasse ali para ele se lascar, né? Porque claro que o coronel não ia deixar de graça depois que o cara confessasse ali com a boca dele, né? Então ficou aquela teima. Um acha que o padre tinha razão, outro acha que era o malandro, fez certo também. Sei que no final o pobre do padre caiu no couro. E esse é o caso, gente. Quem gostou dá um joia. Esse caso é um caso que meu avô contava. Então eu era criança, já ouvi esse caso. Esse caso é muito antigo, né? E quem gostou dá um joia aí, gente, para que nós possamos contar mais casos, beleza? Fui!